Olá pessoal, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao canal Rota Lusitana. Palco do momento, acabei de entrar em Portugal. Estou aqui na A6, região de Elvas. Para você que está chegando pela primeira vez aqui no canal, muito prazer. Eu sou o Márcio, mostro aqui a rotina do meu dia a dia nas viagens que eu faço aqui pela Europa. E também passo algumas informações e dicas para quem tem o interesse em ir morar em Portugal, trabalhar nos transportes. E para quem também não é dos transportes. Vamos sair aqui para Nacional 4. Solzinho dando as caras essa manhã, nesse momento 8 graus, boa temperatura. Ali em Badajoz estava mais friozinho, estava uns 5, 6 graus. Aqui é a Nacional 4, aqui eu vou até a região de Pegões, já lá perto do Montijo. Aqui é Monte Moro Novo, né? Monte Moro Novo. E tem também Monte Moro Velho, mas é em outra região, não tem nada a ver com essa região. Aqui é Monte Moro Novo. Pessoal, eu tenho recebido algumas perguntas em comentários, porque eu percebo que o pessoal tem dúvida. Como eu falo sempre aí sobre troca de carta de motorista, né, para trabalhar aí com caminhões, com os pesados ou com os ônibus, né, com os autocarros. Então eu recebo muita pergunta, muita dúvida o pessoal tem sobre a troca das cartas. Eu fiz um outro vídeo falando sobre a troca das cartas e depois fiz, né, um outro para falar só o motivo para trocar as cartas, apenas pessoas que estão legalizadas aqui em Portugal, né? E eu percebi que algumas pessoas não sabiam do que se tratava a questão de legalização, né? E a pessoa pensava que era chegar em Portugal e fazer a troca. Eu tenho carta de caminhão no Brasil, eu chego em Portugal e faço a troca da carta do Brasil para de Portugal e começo a trabalhar. E eu tive explicando para algumas pessoas que não é assim. Primeiro precisa estar legalizado. Então assim, vou tentar explicar de uma forma didática aí o passo a passo da legalização, porque eu sei que muitas pessoas já pesquisaram e sabem como funciona a legalização em Portugal, mas muita gente ainda não sabe sobre isso, né? Tem o interesse em vir e não teve ainda informação sobre essa questão de legalização. Por isso eu enumerei aí 5 passos iniciais, né, para você obter a sua legalização aqui em Portugal, né? Uma vez você chegando em território português, estando em Portugal, né, você inicia o seu processo. Primeiramente, né, desses 5 passos, primeiro passo é tirar o número do NIF, né, fazer o NIF. Então primeiramente, assim que você chega em Portugal, eu tenho um vídeo no canal falando sobre o primeiro documento que você deve obter assim que chega em Portugal. Então, para que sua caminhada se inicie, assim que você esteja em território português, a primeira coisa é fazer o NIF, que é o número de identificação fiscal. Esse número de identificação fiscal, chamado NIF, ele é equivalente ao CPF no Brasil. O segundo passo é o número de segurança social. Através do número de segurança social, que você vai fazer as suas contribuição com a segurança social, com seus descontos. É através desses descontos
que o CEF lhe atribui a sua legalização, o seu título de residência. O número de segurança social, ele é equivalente ao número do NIS no Brasil, né? Do INSS, porque no Brasil é INSS, aqui em Portugal é segurança social, mas tudo é o que? É a contribuição feita através, né, do recolhimento que o governo faz do seu trabalho, imposto referente à contribuição do seu trabalho. Esse é o segundo passo. Depois, o terceiro passo é juntar esses dois documentos, o NIF e o número de segurança social, e conseguir um contrato de trabalho. Você precisa conseguir um trabalho em qualquer área que seja, em qualquer área. Você tem que ir atrás de trabalho de uma empresa que lhe forneça um contrato de trabalho, ou abrir uma atividade, né, que chamamos de recibo verde nas finanças. O recibo verde, essa abertura de atividade, é como fosse no Brasil abrir um MEI, né, microempreendedor. É mais ou menos como um microempreendedor. Você também pode fazer os descontos. Se você, por exemplo, você é um profissional liberal, trabalha com alguma atividade que você possa emitir, né, recibos verdes, como se diz em Portugal, mas que no Brasil são as notas fiscais. Então você também pode se legalizar através desse tipo de contribuição. Então o terceiro passo é conseguir um contrato de trabalho, arranjar qualquer trabalho de qualquer empresa que lhe forneça um contrato, ou abrir os recibos verdes junto às finanças para que você gere, né, a contribuição fiscal. Depois do terceiro passo, o quarto é fazer a manifestação de interesse. O que é a manifestação de interesse? É a juntada desses documentos, o NIF, a segurança social, e o contrato de trabalho ou os recibos verdes, e dar a entrada junto ao CEF. Hoje em dia é feito tudo online. Você tem que escanear esses documentos pelo site do CEF e enviar ao CEF. Lógico que nessa altura você já deve ter que ter um endereço fixo, né? Uma morada fixa que te dê um comprovante, que você tenha como comprovar que mora naquela morada. Isso eu não vou nem colocar no passo a passo, porque isso aí não tem como fugir disso. Para a abertura do NIF, você já vai ter que comprovar um endereço, né? Você já vai ter que informar uma morada, um endereço onde você esteja. Então, você juntando esses documentos, você faz a manifestação de interesse, quer dizer, você envia, escaneia esses documentos para o CEF, né? Depois, o quinto passo é aguardar o processo que o CEF faz, né, de análise desses documentos. Uma vez que você enviou para o CEF a sua manifestação de interesse, vai gerar um número de manifestação de interesse. Já com esse número, você já tem alguns benefícios. Por caso, alguns trabalhos, algumas empresas já te contratam, né? Empresas não de transporte, empresas, fábricas, algumas empresas que às vezes pedem pelo menos que você já tenha um número de manifestação de interesse para te contratar. Já pode fazer alguns cadastros em agências de emprego também. Então esses 5 passos iniciais, né, em Portugal, são eles que vão te levar à sua legalização, né? Então o último passo é esse: gerar a manifestação de interesse, que é o que? O ato de enviar os documentos para o CEF, né, onde vai gerar um número de protocolo, né? E com esse protocolo
Você já não está mais ilegal no país. Com esse protocolo significa que você está à espera que o CEF analise o seu processo de legalização. Depois disso, o último passo é esperar, né? Esperar o CEF fazer a análise do seu processo. O CEF ele vai analisar os seus documentos que você enviou. Lógico que aí já não serão só o NIF e o número de segurança social que você vai enviar para o CEF. Você vai enviar comprovantes de morada, você vai enviar uma declaração patronal, né, do seu trabalho, ou comprovantes do seu recibo verde, de que você é um profissional liberal e trabalha com recibos verdes, emitindo recibos verdes, né? E a partir disso você vai esperar. Quanto tempo? Gente, isso eu nunca digo o período, eu nunca falo o período. Eu falo às vezes de tal tempo a tal tempo, de tanto a tanto, porque não se tem como cravar um prazo, né? Porque os prazos são relativos, varia muito. Tem pessoas que o processo corre mais rápido, tem pessoas que o processo demora mais, né? Então pode variar aí entre 1 ano até 2 anos. Então quem der um prazo está se equivocando, porque não tem um prazo ao certo. Mas o certo é que você vai ficar à espera que o CEF te dê a resposta. Qual será a resposta? O CEF vai agendar um dia para você ir nas várias postos de atendimento que o CEF tem. Você vai se dirigir àquele que o CEF agendou. Ele vai agendar um local, e nesse dia você vai se dirigir a esse local e vai levar consigo todos os documentos que você enviou, os mesmos documentos que você enviou para o CEF quando fez a manifestação. Você vai levar novamente numa pasta, porque lá serão pedidos os documentos. Às vezes não vou pedir todos, mas alguns daqueles vão com certeza pedir. E junto também você deve levar passaporte, deve levar as passagens. A passagem que você vem para Portugal, é muito importante que você guarde a passagem até que você passe pelo CEF, porque o CEF normalmente ele pede a passagem, os papéis, os bilhetes, né, de ida e volta. Ah, mas eu não voltei. Sim, mas você deve apresentar esse papel. Essa legalização, pessoal, é a legalização mais comum para as pessoas que vêm para Portugal como turista, né? Você vem como turista e faz esse passo a passo que eu ensinei. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque como eu dificilmente falo sobre legalização aqui no canal, eu já falei algumas vezes, mas normalmente não é um assunto que eu falo sempre. Eu falo mais sobre troca de cartas, da profissão de motorista, carta profissional, né? Trabalhos nos caminhões, como conseguir. Mas tudo isso, quando eu falo, já é o próximo passo, depois que a pessoa está legalizada. Nada que eu falo aqui no canal serve para pessoa, nada dessas coisas que eu falo sobre trabalho, sobre troca de carta, curso CAN, cartão tacógrafo, quando eu faço vídeos aí ensinando a mexer no tacógrafo do caminhão, os horários de condução, tudo relacionado à profissão de motorista, né, profissional. Nada desses assuntos
se refere para a pessoa que recém chegou. Porque essa pessoa que recém chegou, ela ainda vai tratar primeiro da legalização. Ela não vai trocar carta, ela não vai fazer curso, ela não vai conseguir trabalho de motorista nos caminhões sem estar legalizado. Então, o primeiro passo, e como eu sempre estou fazendo vídeos relacionados a isso, eu percebi que as pessoas não estavam sabendo sobre a questão da legalização. Quando eu falava, não, mas olha, primeiro tem que se legalizar. Mas se legalizar? Como assim? Como está legalizado? Como é isso? Né? Então eu falei, olha, é melhor fazer um vídeo para esclarecer para as pessoas que você só troca documentos em Portugal, só faz cursos a partir do momento que você está legalizado. E para você se legalizar, uma vez que você veio a Portugal como turista, o passo a passo é esse que eu acabei de informar. Esses 5 passos, né? Essas 5 etapas, você tem que seguir elas, né? De forma tentar fazer o mais rápido possível esse passo a passo. Assim que você chega em Portugal, já começar, ao invés de ir passear, turistar, você correr atrás do NIF, depois já correr atrás de tirar a segurança social, o número de segurança social, né? Correr atrás. Mas Márcio, eu vou conseguir trabalho se então as empresas só pegam legalizados? Sim, trabalhos em outras profissões você consegue. Fábricas, em obras, em restaurantes, nos cafés. Tem muitos setores que contratam a pessoa ainda não estando legalizada e fornece o contrato de trabalho, uma vez com você com o contrato de trabalho na mão, já com o número de segurança social, NIF, já tendo um comprovante de morada. É só você fazer a manifestação de interesse. Tudo isso eu vou falando a grosso modo. Você vai entender melhor quando você estiver passando por essas etapas. Agora, tem que ter paciência, porque esses primeiros documentos até são rápidos de você conseguir. Se você for uma pessoa agilizada, esforçada, nas 2 primeiras semanas que você está em Portugal, você já consegue tratar do NIF e da segurança social. E trabalho também, porque o trabalho depende de você. Agora, depois que você fez esses 5 passos aí, essas 5 etapas, e enviou a documentação para o CEF, fez a sua manifestação de interesse, dali para frente já é uma etapa que não depende de você, porque depende do tempo que o CEF vai levar para fazer análise. Isso tudo, por que eu digo que não tem como dar uma previsão de tempo? Porque depende da demanda, depende da quantidade de processo, varia de épocas em épocas. Tem épocas que o CEF está mais sobrecarregado, tem épocas que o CEF está menos sobrecarregado. Então vai depender da demanda de outros pedidos. Não é só você que faz o pedido, como você existe muito. Tá chegando muita gente em Portugal, né? Tá chegando, tem muita gente chegando. Depois que abriu as fronteiras aí, né? Graças a Deus abriu as fronteiras, as coisas começaram a melhorar e tem vindo muitas pessoas. Então, chegar com paciência e vai vivendo o passo a passo, né? Tenta aproveitar essa caminhada, não ficar bitolado e neurótico na questão de resolver logo a legalização. Tenta ir aproveitando o caminho, né? A gente tem que aproveitar o caminho e não ficar desesperado para que chegue logo lá no destino final. Não, aproveite a etapa do caminho também, né? Porque uma vez feita a manifestação de interesse, se você for uma pessoa esforçada, você consegue fazer essa manifestação em pouco tempo. Às vezes aí com um mês, eu conheci pessoas que com um mês já tinha gerado o número de manifestação de interesse, né? Já estava com o protocolo em mãos. E tem pessoas às vezes que demoram 3 meses para conseguir fazer a manifestação de interesse. Uma vez feita a manifestação de interesse, aí já não depende mais de você. Já entra a etapa que você tem que ter paciência e esperar o tempo que o CEF vai levar. Esse tempo pode variar de 1 ano a 2 anos, né? Depende da organização, depende de uma série de coisas. Então, venham preparados para não chegar e se frustrarem porque pensavam que era chegar e, por exemplo, os profissionais do volante, do transporte,
Ah, eu pensei que eu já ia chegar, já ia trocar a carta e já ia conseguir, porque você vive falando aí, Márcio, que tem tantos serviços, tem tantas empresas aí precisando de motorista, nunca supre a necessidade, a falta dos motoristas, né? Espero que tenham curtido o vídeo. Quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreva aí, clique no botãozinho vermelho de inscreva-se, ative o sininho, toda semana tem vídeo novo no canal. Deixe um like também para que o YouTube sugira os meus vídeos aí, os vídeos do canal, conteúdos como esse para mais e mais pessoas, ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.